Bom, então foram coletados os dados no LiDAR. Na verdade, olha só como que é a coisa, né? Você vê como que é uma pesquisa independente. Eu comecei a falar LiDAR, aí o André começou a falar LiDAR também, a gente descobriu o que é LiDAR, porque na verdade tudo isso é algo muito novo, a tecnologia é nova. O André falava certo, era LiDAR mesmo, né? Eu sempre falei LiDAR, hein? Não, mas você falou LiDAR uma vez, sim. Acho que ficou falando e pensou, ele deve estar sabendo que é diferente. Acontece essas coisas aí, né? Então, por quê? Porque isso é uma tecnologia nova. Né? A gente discutiu essa questão do LiDAR em uma outra live que eu fiz com o André aqui também, né, no canal dele também. Ele falou sobre isso, sobre agora o Starlink na Amazônia, que pode ter uma outra tecnologia que está preocupando até governos, né? Inclusive o governo da China aí, que já se manifestou com cientistas recomendando o governo destruir a rede de satélites do Starlink. Tamanha é a preocupação que se mapeie o subsolo. Isso não é teoria da conspiração, isso está sendo noticiado em vários veículos midiáticos. Tá? Enfim, vamos passar então. Deixa eu até fazer já que a gente está conversando, batendo papo sobre esse assunto, eu acho interessante, né? Um dos motivos, existem duas linhas que vão se opor à narrativa de Dáquila. Na verdade, mais que duas, mas duas principais. Né? Vamos pegar essas duas principais. A primeira delas seria a tradicional acadêmica. Né? Essa narrativa acadêmica do materialismo histórico, de uma história forjada. A gente fez live aqui com o professor Loriel Rocha, e ele deu até o nome e endereço dos adulteradores da história brasileira entre o período de 1500 a 1822, né, e de 1822 em diante, da independência e da república, particularmente. Né? Então ele fez essas observações, então o que leva a gente a pensar que isso não aconteceu também com períodos anteriores. Claro que pode ter ocorrido também, né, falsificações da história, e o materialismo histórico ele é uma regra, não é uma exceção. Existe, como eu já citei, existe a Base Nacional Comum Curricular da BNCC do MEC. A versão atualizada em 2019, ela menciona, inclusive, que ela está de acordo, eu já mostrei isso em aulas nossas, em vídeos, que ela está de acordo, está escrito lá, com a Agenda 2030 das Nações Unidas, a ONU. Então, o que é ensinado nas escolas hoje deve seguir as diretrizes da ONU, e isso não é teoria da conspiração. Isso está no cronograma da BNCC, Base Nacional Comum Curricular do MEC. Tá? Então, existe uma imposição de uma história oficial. Essa é uma oposição natural que vai ser levantada em relação a isso, né? Outra é que a gente vê essa questão dos 450 milhões de anos, que não vão levar pela questão científica, mas vão levar também pela questão religiosa, e que não é possível que existisse. Sabe que existe uma linha que defende que a Terra é bem mais jovem, enfim. Então vão falar isso. Quanto a isso, eu até estive conversando, né, com o André sobre isso, em off, e eu levantei a seguinte possibilidade. Para essas pessoas que têm essa visão em relação à religião, no caso, eu gostaria de propor uma reflexão, tá? Quando você pega em Gênesis, lá na Bíblia, que está escrito que e a terra era sem forma e vazia, as palavras originais do hebraico, e eu tenho aqui a Torá, tenho a Tanakh para estudo, né, consulto as tradições originais, é um estudo que eu gosto de fazer, elas estão escritas, na verdade, aquela terra, ela estava, o sem forma, na verdade, significa devastada e desolada. Para quem acompanha os nossos vídeos sobre montanhas derretidas, enfim, tudo aquilo que a gente fala sobre uma possível destruição do plasma, cataclismas, né? Enfim, a Terra estava sem forma, devastada e desolada. E a palavra vazia, ela vai significar desértica, literalmente. Então ela estava desolada, devastada e desértica. Por quê? É a questão. E quando você começa a ver monumentos, que a gente pode usar o termo antediluvianos, nesse caso, né, completamente derretidas, destruídas, é porque algo realmente aconteceu. Então, na minha concepção,
É possível que o Gênesis bíblico conte, pela lógica, pela visão cristã e judaica, no caso, do Antigo Testamento, o período onde Deus Criador, né, que é relatado na Bíblia como na figura do tetragrama, Jeová, chega nesse mundo junto com os anjos, encontra a terra completamente devastada, desolada e desértica, e resolve colocar ali iniciar um novo empreendimento, um novo projeto, digamos assim, que seria aquilo que a gente tem biblicamente falando. É algo que eu gosto de explicar mais detalhadamente isso no Formate. Então seria um período não apenas antediluviano, mas também, talvez, quem sabe, um período anterior a essa humanidade como um todo, levando em conta, inclusive, o período anterior ao chamado dilúvio, cataclisma, ou vamos pegar na linguagem científica a Era do Gelo, né? que meio que coincide mais ou menos ali as datas. O que vocês acham disso? Eu queria perguntar para o Rafael ou para qualquer pessoa que quiser responder da equipe do Dáquila a respeito dessa questão. Sim, existem evidências de transições, nós chamamos ondas moduladoras. São transições cíclicas da Terra. Diante das pesquisas que realizamos, inclusive, estamos passando por uma transição. Existem transições menores e transições maiores, né? E ocorreram, sim, mudanças climáticas, movimentações da Terra, mudanças até na configuração aí do sistema Terra, né, que nós chamamos. Muitas coisas ocorreram. Passagens de alguns astros que também interferem na configuração da Terra, no que ocorre aqui de tempos em tempos, movimentações geológicas, tudo isso é real. Era do gelo, mini eras glaciais. Então, sim, ocorreram, inclusive, segundo nossas pesquisas, entre grupos que aqui estavam presentes, muitas guerras, inclusive nucleares, com bombas, enfim. Ocorreram muitas disputas de território também nessa região. Então, exploração, né, muita coisa. E essa história foi resetada várias vezes, ocorreram grandes resets, e tudo recomeçou, muitas vezes sendo reconstruído por raças, por grupos que aqui chegavam, ou estavam como remanescentes dessas transições, né, da Terra. Então, sim, a gente sustenta essas transições de ciclo, essas mudanças, que são ciclos naturais, que sempre ocorreram. Por isso que também isso é uma tese que fortalece essa ideia dos milhões de anos, né, porque, de fato, para nós existiram outras humanidades, tá? Outras humanidades. E não necessariamente nós, humanos hoje, Homo sapiens sapiens, com suas ramificações de raça, né, e de linhagem, que é muito recente, podemos chamar de raça adâmica, talvez, fazendo um paralelo com a Bíblia, né, a criação do homem, que a gente sabe também que tem correlação com interferência Anunnaki, geneticistas, que manipularam geneticamente o ser humano na Terra para que surgissem trabalhadores para eles na mineração aqui. Então, muita coisa aconteceu. Muitas linhagens e visitantes, né, passaram por aqui. Nós defendemos essa tese. Então, ocorreram mudanças cíclicas, transições da Terra e visitas esporádicas de grupos, de povos que aqui estavam. Muitos foram dizimados, muitas raças foram criadas, entre aspas, né, por grupos geneticistas que aqui visitavam, cientistas espaciais, né, que aqui chegavam. Então, a Amazônia foi também um ponto que esses grupos estiveram, né? Lembrando que todas essas bases dos murios, essas construções, ficaram intactas e muitas foram utilizadas e reformadas por esses outros grupos que aqui chegavam. Então, sim, existem evidências de mudanças da Terra, transições, nós chamamos de ondas moduladoras. Tá? Segundo nossas pesquisas, isso bate.